estamos mais uma vez aqui do Terapia de Casa e a sessão hoje vai ser bem diferente e profunda, não é mesmo, Laís? É isso mesmo. Olá, Laís aqui. Hoje o nosso podcast é sobre um exercício, né, do Kev, onde a Raquel vai fazer, né, esse exercício comigo na prática. Para explicar melhor, o Kev tem alguns exercícios e que mexem profundamente com os nossos sentimentos, nossas emoções, com as nossas dores, porque a proposta é autoconhecimento e espiritualidade. Então você precisa saber quem você é. E a maioria de nós não sabemos quem somos, não sabemos o que rege a nossa vida. E dentro do Kev, no primeiro módulo, no módulo O Fósforo, o último vídeo, ele propõe um exercício chamado raio-x do inconsciente. E a Laís é uma pessoa que está fazendo essa jornada, não é, Laís? Isso mesmo. E ela topou gravar para mostrar para vocês como isso acontece na prática, que a gente não tem a menor ideia, né, do que a gente reproduz na vida, o que nos move na vida, quais as dores que temos e também quais os potenciais que temos. Isso aqui se chama o raio-x do nosso inconsciente. Por quê? Porque o que está dentro de nós vai reger o que está fora. E é bem interessante porque a partir disso, que é um exercício super simples, mas precisa saber interpretar, precisa saber fazer a leitura do posicionamento, né? De onde a tua alma está olhando, para onde a tua alma está olhando. Quando eu falo em alma, eu estou me referindo às suas emoções, onde elas estão paradas. O fluxo da vida precisa fluir, mas se alguma coisa não está fluindo na nossa vida, é porque em algum momento nós sofremos algum bloqueio e nós paramos de movimentar. Por isso a prosperidade, a gente relaciona a prosperidade com movimento. Então a Laís tem algumas queixas, né, em algumas áreas da vida e ela topou de fazer a gravação do exercício dela na prática para mostrar para os nossos, né, seguidores, para as pessoas que têm interesse em buscar autoconhecimento e autocura. E parabéns, Laís, pela sua coragem de expor, porque nós não sabemos o que vai acontecer aqui. Eita, muitas né? revelações. Mas o Kev é para isso, para você descobrir quem é você. É isso tá mesmo. bom? Uhum. Então, nós vamos começar. Eu vou escolher uma bonequinha para Laís, né? Que a gente. Na verdade, são 6 peças. Vocês podem usar esmalte, vocês podem usar vidrinhos de acetona, vocês podem usar papel, pedaços de isopor, qualquer coisa que vocês consigam direcionar para onde a pessoa está olhando e colocar o nome. Então fica fácil de você fazer na sua casa. O problema vai ser a interpretação, mas aqui vocês vão ter uma luz, né? Vocês vão ter assim uma ideia do que é o raio-x do inconsciente. Então eu vou te dar a bonequinha que vai representar você, que é uma loirinha, né? E aí aqui no caso, Aqui, gente, essa marca onde tem essa delimitação aqui na cor preta, significa a vida da Laís, é onde a história da Laís acontece. Então, é a delimitação do campo. O que seria o campo? Aonde a vida da Laís ocorre. Então, nós vamos verificar aqui que ela tem uma delimitação. Por quê? Para a gente fazer a leitura dos elementos, né? Então, por isso nós delimitamos. E vai dar tudo certo. No decorrer aqui da leitura, eu vou explicando melhor. Então, vamos lá. Se conecte com o seu bonequinho, entenda que ele está representando você, Laís, toda loirinha, né? Não foi... Aliás, foi proposital, não foi ao acaso. Você pode posicionar, sente no coração, aonde que você olha para o teu campo, né? Que é olhar para toda a tua vida e verifica, sente aonde você está posicionada hoje. Escolha um lugar para você se posicionar hoje na vida. Acho que aqui. Ok. Agora eu vou entregar essa bonequinha aqui. Vai representar a sua mãe, Laís. Tá bom? Uhum. Sente no coração a força dessa mãe, a energia dessa mãe. E posiciona a sua mãe também. Uhum. Ok.
Bom, o pai da Laís também é loiro. Quero que você posicione seu pai, olhe para ele, se conecte com a força deste homem, né, que te deu a vida. Onde que você posiciona o seu pai? Muito bem. Agora, Laís, eu quero que você posicione a sua autonomia financeira, tá? Pense que aqui estão seus objetivos de vida, seus projetos, a sua autonomia, o que te leva a ter autonomia financeira, ok? Se conecte, sinta o seu campo, sinta a força, né, desses elementos. Muito bem. Esta peça, essa aqui é a sua sexualidade. A sexualidade no sentido de vinculação, de você se identificar com uma força criativa, uma força que pulsa para a vida, uma força que busca sair deste lugar que você está para criar novos vínculos. Entende, Laís? Isso aqui é uma peça que é muito fundamental na vida de uma pessoa adulta, porque ela mostra ao que a pessoa está vinculada. Se ela está seccionada ou se ela está ainda unida, sabe? Há coisas que às vezes ela não deveria estar, mas essa peça simboliza isso, toda a sua força criativa, toda a sua força de produção, tudo aquilo que você precisa ter dentro de você como potência mesmo, tá bom? Vamos lá. É isso? Acho que sim. Ok. A gente dá toda a liberdade para a pessoa pensar se de repente ela quer tirar dali, quer colocar. Vocês viram que a Laís colocou essa pecinha um pouquinho mais à frente, depois ela voltou atrás e posicionou na mesma linha que ela colocou ela e a mãe. Né, Laís? É isso? Essa é a posição final, né? É. Ok. Este aqui vai representar o parceiro, né? Um possível parceiro da Laís e que vai representar, assim, a afetividade, né? Como que ela está na vida afetiva dela. Sente o bonequinho. Não tá ainda. O que seria esse não tá ainda? Não tem muita visão dele ainda. Então, Entendi. ele vai ficar aqui. Acho que é isso. Ok. Então agora nós vamos fazer a leitura. Ai, ai, ai. Ai, 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 é Laís. Ui, ui, ui. Quando que eu vou ficar rica? Então, vamos começar a falar dessa autonomia financeira. Vocês percebem que a Laís, ela se posiciona aqui numa linha de passado, né? Porque se nós formos fazer a medição aqui, o presente estaria mais ou menos aqui, ó, certo? Mas a Laís se posiciona numa linha de passado. E atrás da Laís fica a autonomia financeira dela. Então, a pergunta que ela faz é, quando eu vou ficar rica? Mas como, Laís, eu te pergunto, como você vai ficar rica sem olhar para os seus objetivos? Colocando os seus objetivos para trás. Colocando os seus objetivos como um alvo que não é visível. Consegue compreender, Laís? Total. Faz sentido, além até. Por que faz sentido? Porque na minha fase atual ainda talvez eu esteja perdida nessa busca desse objetivo. E você sabe o que é interessante? Que aqui, ó, onde é o teu futuro, né? Aqui é onde é a vida, aqui está um vazio. Então, provavelmente você é uma pessoa, Laís, que dentro de si própria existe um grande vazio ainda. Você ainda busca preencher isso. Só que você não está encontrando nada. Por quê? Vou te falar o problema de toda essa questão onde está. Você tem um problema com a questão do dinheiro, porque o dinheiro está atrás, né? Porém, você ocupou o lugar do seu pai no casamento da sua mãe. Olha quem é a parceira da sua mãe aqui. Quem é a parceira da sua mãe aqui, Laís? Responde. Sou eu mesmo.
Faz sentido isso pra você? Agora você falando, não, né? Não? Não, mas eu vejo sempre minha mãe do meu lado, assim. E eu do lado da minha mãe. Tá, e aí vem a exclusão do pai. Olha onde você colocou o pai. Muito distante de você e da sua mãe. Você tira ele do lugar dele, que é de marido da sua mãe, e você ocupa o papel do homem dela. Como que tá isso na vida? Isso faz sentido? Isso é um raio-x, Laís. Faz sentido isso pra você? Faz. É assim que está? Sim. É bem isso mesmo. Eu acabei me distanciando do meu pai também. E é isso mesmo. Mas você, por que você tá fazendo par com a sua mãe? Porque a minha mãe sempre foi minha amiga. Sempre com ela que eu mais conversava, com ela que eu me abria mais. Nunca tive uma relação muito próxima ao meu pai, exceto quando criança, mas eu não lembro muito. Então, acho que da minha adolescência pra cá, foi mais a minha mãe. Por isso que eu vejo Mas ela... você entende que você tá ocupando o lugar de marido dela? Não, agora sim. Agora E faz por sentido. quê? O que motiva? Ó, você já falou da questão financeira, do dinheiro. Só que você não olha para o teu dinheiro, para a tua autonomia financeira, para os seus objetivos. Você jogou ele para trás e assumiu um papel que não é teu. Você está no meio de uma geração que é uma geração de passado. Entende que esse lugar não é teu? No caso aqui, eu queria que eu desse conta de tudo e tirasse a minha mãe, tipo... Na verdade, eu queria morar só eu e minha mãe. É mesmo, Laís? Daí eu até tinha falado, se quando eu começar a ganhar dinheiro, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, talvez seja por isso. Você tinha planos de só Com a minha você mãe. E com a sua mãe. É. Assim como um marido faz plano com a esposa. Exatamente. Você não tava. Você concorda aí, Laís, que você não tá fazendo o papel de filha? Sim. Porque você toma o lugar do teu pai. E você faz planos com quem? Com a minha mãe. Que é a mulher dele. Então você exclui o seu pai. O teu pai tá excluído do teu coração. Tá? Ele tá excluído de tudo que você projeta pra tua vida. Só que ao mesmo tempo, Laís, você perde força. Porque olha aqui onde que tá a sua sexualidade. Essa peça, ela tem o poder de te unir, de te vincular. Mas olha com quem você já se vinculou. Olha com quem... É como se você dissesse assim, eu não preciso mais de você. Essa peça é uma peça muito importante, gente. Por quê? Porque ela mostra a nossa potência. E a potência da Laís está caindo fora da vida dela. Está caindo fora do campo. Inclusive, ela posiciona aqui, ó, bem à margem mesmo. Tipo assim, vai pra lá, porque eu não preciso de você, que eu já tô me vinculada à pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Então, você está vivendo o casamento dos seus pais. E você deixou a sua vida, a sua potência, que essa sexualidade aqui é o que vai fazer o quê? Vai fazer você se unir a uma outra pessoa e você fazer a tua família. Entende? Você ser a mulher de alguém. Mas você tomou o lugar do seu pai. Provavelmente você carrega dores que são da sua mãe. Porque aqui você escolheu ficar com ela e excluiu o teu pai, ou seja... Tem, isso sim. Oi? A questão de eu carregar dores da minha mãe também tem isso. Essas dores, Laís, se não for te expor demais, seria que tipo de dores? Deixa eu ver como que eu posso falar. Por exemplo, minha mãe não teve, né? Porque a minha mãe já não está entre nós mais. Então, a minha mãe, ela não tinha uma vida muito independente. Minha mãe sempre foi dependente do meu pai. Financeira, você fala? Financeira. Ela, assim, não fazia nada se meu pai não... Ah, entendi. Entendeu? Então, eu quis tirar minha mãe disso, porque na minha vida eu já me via numa independência, assim, porque... Entendi. Né, solteira. E aí a questão vem de eu falar pra minha mãe, um dia eu vou conseguir, né, ganhar muito mais dinheiro e vou tirar você dessa situação. Ah, agora está ficando mais claro.
Muito interessante as suas colocações. Entendeu? Laís, e você consegue perceber que você tá num lugar que não é seu? Ah, sim e não. Por que sim e não? Que eu queria meio que salvar minha mãe. Salvar a sua mãe. Ela, assim, se você não quiser responder, não precisa, mas você via que ela, ou sentia que ela estava infeliz. Sim, E aí você queria salvar ela desse casamento que fazia ela infeliz. sim. E aí você exclui o teu pai, toma o lugar dele e fala: eu vou ser o homem, o teu homem agora, mãe. Eu vou ganhar dinheiro para tirar nós daqui, é isso? É, basicamente. Estou traduzindo de maneira É. fidedigna, é isso? É isso mesmo. Assim, eu quis tomar a frente mesmo e falei para minha mãe. Um dia eu falei para ela que. Mas, assim, eu sabia também que ela não ia ter essa coragem de ir, entendeu? Eu tinha isso, mas eu tinha e não tinha isso. Tinha e não tinha o que você fala? Essa questão de eu falar assim, mãe, eu vou então, né, conseguir dinheiro e vou tirar você daqui, a gente vai morar em outro lugar, mas no fundo eu sabia também que ela não ia ter essa coragem de ir. Mas quando você propunha isso pra ela, ela respondia o que pra você? Cara, eu não lembro. Não lembro mesmo. Não me vem à memória agora. Isso você decidiu quando, porque você falou assim que a sua mãe era a sua melhor amiga, certo? Isso. Então ela confidenciava a vida dela? Algumas queixas, algumas questões? Sim, falava. Falava. E aí, provavelmente, nesses momentos que você dizia, mãe, então um dia eu vou ganhar dinheiro e vou tirar a mãe daqui? É isso. É como se você fosse a pessoa que fosse salvar ela daquela situação. Entendi. Isso mesmo. Entendi. E era uma coisa assim, Laís, que você sentia que ela desejava uma mudança? No fundo, sim. Acredito que sim. Mas Mas não tinha coragem, né? Não tinha coragem de mudar aquilo, mudar aquela realidade. Uhum. E aí eu pensava assim, se não for eu, ela não vai mudar, não vai viver assim pro resto da vida. Então, por isso que eu me posicionei dessa forma. Entendi. Mas, Laís, e como que é a tua vida profissional? Porque aqui mostra que tudo que se envolve vida profissional, autonomia financeira, objetivos de vida, tá nas suas costas. É uma coisa que você não olha. Faz sentido? Como que tá essa vida profissional? Como que tá o dinheiro na tua vida? Tá fluindo, não tá fluindo? Não tá. É uma fase que tá... Assim, eu sei que eu tenho que buscar, mas não vou, sabe? Como se eu não olhasse pra isso primeiro. Entendi. Você se sente fraca? Em que sentido? Financeiramente. Sim. Porque olha onde que tá a tua potência aqui. Tá sendo jogada para fora do campo, ou seja, para fora da tua vida. É como se você recebesse um presente, mas você não desembrulhasse. Você jogasse fora sem abrir. Porque essa energia aqui, ó, essa força criativa que você tem para fazer a tua vida fluir, para ir para o mais, para buscar alguém para você se vincular mesmo, afetivamente agora falando, para você ter um par na tua vida, ter alguém na tua vida para você pegar na mão e falar, agora nós somos nós dois. Você não cogita isso, tanto que uma pessoa, né, o bonequinho que representa o seu parceiro, está lá atrás do dinheiro ainda. Ou seja, é menos prioridade ainda para você do que o dinheiro. Sim. Verdade isso. É verdade? Uhum. Como que você vê a possibilidade de você construir uma vida a dois, neste momento? Nenhuma. Então tá. Agora eu vou fazer uma pergunta chave aqui, crucial. Então, o campo teu, este campo que você posicionou aqui, ele foi fidedigno a tudo que você vive? Sim. Foi. Então você concorda que este exercício de fato é um raio-x de tudo que tá dentro de você? Total. Você ficou surpresa com ela? Demais, com certeza. Porque na tua cabeça era o contrário, né? Era o contrário. Totalmente. Olha o vazio que você deixa aqui. Laís, vamos devolver o marido da sua mãe para ela? Uhum.
Vamos? Vamos. Vamos colocar ordem? Tem um outro módulo dentro do Kev que nós falamos que tudo precisa ter ordem. E a vida, ela tem suas próprias leis. Então, a vida, ela posiciona a gente, ou seja, ela quer da gente uma determinada ordem. Tudo que veio primeiro, a geração do seu pai e da sua mãe, veio primeiro que você. Mas você está na geração deles. Você não deu um passo à frente à vida. Você não recebeu a vida. E esse pai está cindido dentro de você. Ele está partido. Ele não está fazendo parte de você. Por isso que você perde toda a sua força masculina, a força do fazer. Entende? Provavelmente você planeja muitas coisas, sente que precisa ir, mas na hora de fazer, você não tem a força do fazer. Consegue compreender? Sim. Por quê? Porque dentro do seu coração, o seu pai e a sua mãe estão separados. Exatamente. Não é isso? É. E você tem que compreender também que o casamento dos seus pais nunca foi lugar para você. E você está exatamente no lugar dele, no lugar que é do teu pai. Consegue compreender isso, Laís? Sim. Consegue compreender que você jogou a sua potência fora, a sua sexualidade, o poder criativo de construir, de criar, de produzir? Eu deixei de olhar pra minha vida pra olhar pra vida da minha mãe. Exatamente. Você está fazendo... O par da tua vida é a tua mãe. Uhum. Até que a morte os separe. Uhum. E aí, quem que ficou viúva? É eu. Eu não sei se ficou claro, mas a mãe da Laís faleceu há pouco tempo, né? É. Não chega a um ano, né, Laís? Não. Então, e aí o que acontece? Esse pai precisa estar forte dentro de você. O casamento deles não diz respeito a filhos, não diz respeito a você. O casamento deles é coisa de adultos, entende? É coisa só deles. Consegue compreender? Essa ordem que a vida impõe pra gente, Laís? Uhum. Então, a partir do momento que você torna essa ordem quebrada, você está em disfunção na vida. A vida está disponível para você, mas você não está disponível para a vida. Consegue compreender isso? Uhum. Sim. Faz sentido para você? Faz sentido. E aí, o que acontece? Você ganha um tamanho, que a gente chama isso de tamanho sistêmico, dentro do seu sistema familiar, você ocupa um tamanho que não é o teu. Um lugar que não é o teu. Você exclui teu pai do teu coração. Como se você fosse filha só da sua mãe. Consegue entender? Então, essa força do homem dentro de você, do masculino, né? Do pai, que é aquele que dá um pontapé na bunda da gente pra gente ir pra frente, vai falar, vai e faz. O pai, ele nos encoraja. O pai, ele é o que rompe o cordão umbilical com a nossa mãe e fala, ó, agora é com você, vai pra vida. Ele nos joga a ter aventuras. O pai, quando a figura do homem, né? Nessa questão familiar, o papel do homem é ir em busca. Ele é o provedor, certo? E você não consegue ir. Por quê? Porque você se posiciona no lugar dele, mas você não faz o que ele faz, porque a força dele não está em você. Você se nega a receber esse pai. Porque você, provavelmente, o que o pai fez, ou fala, ou vive com a mãe, você condena as atitudes desse pai. Consegue compreender? Uhum. Você ouve o lado da mãe. Uhum. E você toma as dores da mãe. Sim. E você diz, esse pai não serve pra você, mãe. Esse marido não serve pra você. Eu vou ser o seu marido. Uhum. Eu vou ganhar dinheiro e vou tirar você daqui. Mas isso é um pensamento infantil. Entende? Isso é um pensamento que não é de um adulto. Porque o adulto recebe a vida do pai e da mãe e vai pra frente. E vai pra vida. Usa o seu potencial criativo, que é a sexualidade, encontra alguém na vida e vai em busca dos seus objetivos. Então, eu não vou demonstrar aqui agora, porque isso também a gente não precisa mostrar tanto assim do Kev, né? Porque senão as pessoas acabam perdendo a curiosidade. Mas o jeito saudável de viver esse amor que você tem pela sua mãe, ele está completamente disfuncional. O teu amor é cego. E você precisa compreender que existe amor, mas é um amor que está adoecido. Por quê? Porque onde não tem espaço para o pai, entende isso? Você se torna fraca. É como se você fosse manca de uma das pernas. A tua mãe te dá força em uma perna, mas você não tem força na outra perna. Para sair, para dar os passos e sair correndo para a vida. Como nós precisamos fazer quando nós nos tornamos adultos. Entende, Laís? Uhum. Então, provavelmente, a tua força do fazer, ela está fragilizada, ela está apagada. Pensa numa chama, numa vela que está apagada.
é a tua força. A tua energia está minguada. Porque nós só nos tornamos fortes quando o pai e a mãe estão unidos dentro de nós. Quando nós tomamos essa força da vida que os dois nos trouxeram. Porque você não foi gerada só pela sua mãe e nem só pelo seu pai. Você foi gerada pelo espermatozoide do seu pai, que teve a fecundação do óvulo. Então, você é a união dos dois. Consegue compreender? Os dois se doaram. Sua mãe doou o óvulo e o seu pai doou o espermatozoide. Então, você só se constitui, Laís, com 50% do seu pai e 50% da sua mãe dentro de você, te tornando inteira, te tornando forte, te tornando íntegra, inteira. Consegue compreender? Então, se você exclui esse pai da sua vida, você exclui a maior força que você poderia ter, que é a força do fazer, é a força do ir para a vida, é aquela força de buscar. Mas você está vivendo ainda as ilusões de uma criança que cresceu vendo as dores da mãe. E aí você fez o teu pai sair de cena e ocupou o lugar dele. Dentro de você é isso aqui que está acontecendo. Consegue compreender que na lei da vida, as leis da vida precisam estar em ordem, precisam ser obedecidas? E aqui uma das leis, Laís, se chama hierarquia. Hierarquia é você saber que o seu pai veio primeiro que você e este lugar aqui é dele, não é teu. Você veio depois dele. Então, você não questiona o casamento dele com a sua mãe, porque este aqui é um assunto dos dois. Consegue compreender? Sim. Outra lei que você está ferindo, a lei do pertencimento. Por quê? Porque você exclui o pai. Você tira o pai do lugar dele, exclui. Mas o pai pertence, esse lugar aqui de quem é? Existe um pai e uma mãe aqui, um marido e uma mulher aqui? Vou refazer a frase. Existe um marido e uma mulher aqui antes de existir um pai e uma mãe. Entendeu? Uhum. Eles só são seus pais muito depois do casamento. Entende? Uhum. Então, você está infringindo duas leis. E aí, Laís, o que eu tenho para te falar? Que isso aqui gera sofrimento. Entende? Você nem vive a vida da sua mãe e você nem vive a sua vida. Entende? Uhum. Você não consegue dar os passos em direção ao mais. Você provavelmente... Você tem... Quantos anos você tem, Laís? 30. 30 anos. É uma pessoa... Você não tem casa própria. Você mesma. Atualmente hoje eu moro com meu pai, mas não. Porque a mãe... Minha mãe faleceu e eu voltei a morar com o meu pai. Voltou a morar com o pai. Mas, para todo adulto que vive as leis de maneira organizada, as leis da vida, vive a funcionalidade do amor, que é um amor que enxerga, tá? E é um amor que aceita as coisas como são. Você, provavelmente aqui, questionou muito esse casamento. Então, você não aceitou o casamento dos seus pais assim como ele foi, no formato como ele aconteceu. Aí você entra como salvador. Eu falei, eu vou mudar essa sua história, mãe, eu vou te salvar. Você não vai sofrer mais. Então, isso aqui já entra num outro patamar, tá, Laís? Mas eu vou dar esse spoiler aí. Isso aqui gera um orgulho muito grande, entende? Porque você, no orgulho, você passa a não enxergar as coisas. Você não consegue enxergar que o casamento é dos dois. E esse não é lugar para você que é filha. Entende isso? Então, quando a gente toma o lugar de alguém, a gente enfraquece. Porque a nossa cadeira fica vazia. Você expulsa alguém da cadeira, que é dele, que é do teu pai. Você sai do teu lugar, que você deveria estar em outro lugar aqui neste campo. Tá? Eu não vou falar agora, não vou dar spoiler. Mas quando a gente desligar as câmeras, eu vou mostrar para a Laís, para tentar propor para ela uma organização nas leis do amor. Tá, Laís? Para você organizar a tua vida aqui. E você vai ver no outro momento, pode ser que a gente grave um outro vídeo mostrando as transformações que isso vai causar na tua vida. Internamente, porque essas fichas precisam cair. Se ela fez sentido para você tudo isso, Laís, tudo isso fora também vai mudar. Você vai mudar o jeito de olhar para o casamento dos seus pais, vai mudar o jeito de olhar para o seu pai, vai mudar o jeito de olhar para o dinheiro, vai mudar o jeito de olhar para a sua sexualidade e vai mudar para a possibilidade de existir alguém na tua vida, que você se vincule e vai buscar as coisas para que você se realize, tanto profissionalmente como afetivamente, financeiramente. Consegue compreender?
Total. Isso aqui, então, Laís, aqui você está no nível de passado, né? Aqui está o futuro, mas a Laís se posiciona na geração passada. O que tem na geração passada? Morte, porque tudo que já passou morreu. Eu não consigo viver nada agora se eu tiver vinculada com os meus pés no passado, entende? Porque eu estou tentando mudar uma história que já morreu, que já é passado. Consegue compreender? Sim. Então, dentro de mim, precisa fluir vida. O fluxo da vida, ele é constante. E aqui mostra que você perdeu os movimentos. Porque você perdeu as forças no seu caminhar. Porque você parou numa situação que não é tua. Você saiu do teu lugar, você voltou lá atrás, no passado. Você está presa lá. E a abundância da vida, ela vem conforme você se movimenta. E eu gosto de usar uma frase que fala assim: Deus se move com quem se move. Então, Deus é movimento. Você pode olhar, tudo na natureza está em movimento. Tudo na natureza. Tudo, absolutamente tudo. Um rio tem suas águas que correm para o mar tem suas ondas, as nuvens, né, tem a sua movimentação no céu, o sol faz o seu movimento, a terra faz seu movimento, a lua tem seu movimento, e nós precisamos ter o nosso movimento. Consegue compreender? A nossa força está no nosso movimentar-se. Agora, se você parar ali, Laís, o fluxo da vida está bloqueado. Consegue compreender? Porque a vida, ela é abundante. Tudo está em abundância na natureza. Mas a gente precisa acessar. E você não vai conseguir acessar se você não se movimentar. Se você não sair daqui deste lugar e devolver este lugar para o seu pai. Laís, diga assim, ó, para o seu pai. Pai, hoje eu devolvo o seu lugar de marido da minha mãe, que eu quis assumir por muito tempo, desqualificando você, desmerecendo você e excluindo você do meu coração. Vai falar para sua mãe assim: mãe, eu vejo a sua dor. E eu sinto muito. Mas eu deixo com você. Aquilo que é seu. E a partir de hoje. Eu devolvo o seu marido. E eu quero que você, mãe. Saiba. Que eu vejo a sua força também. Como eu também vejo a força do meu pai. E no meu coração. De agora em diante. Vocês dois. Estão juntos para sempre. E assim eu me sinto forte. Como é para você falar isso? Forte. É forte, né? É. Porque você consegue perceber que tinha uma separação muito grande do teu pai? Sim. Em relação a quem é você? Sim. Porque quando você faz isso, você critica a força do masculino. Entende? Então você condena o seu fazer, o seu buscar, o seu ir para a vida. Consegue compreender? Uhum. Porque na simbologia do masculino e o feminino é dentro. Então o feminino fica e o masculino vai. O masculino sente, ou o feminino sente, entende? E o masculino promove a saída. Consegue compreender? Sim. Então, Laís, quando você olha para a vida dos seus pais, você aprende como se deve viver a vida. Porém, leve do seu pai e da sua mãe apenas o bom deles, o melhor deles. Porque a dor deles precisa ficar com eles. Consegue compreender? Que você não pode adotar os sentimentos da sua mãe. E muito menos direcionar qualquer sentimento negativo em relação ao seu pai. Por quê? Porque a sua mãe e o seu pai juntos constituem você. Consegue compreender? É como se você não tivesse permissão, mas quem não te dá essa permissão para seguir em frente é você mesmo. Você se posicionou num lugar equivocado. Né? E isso gerou um tamanho sistêmico que a gente fala muito maior do que seus pais, certo? Então, vou virar você de frente para a vida, posicionar você aqui no centro, para que você sinta no seu coração essa vontade de fazer diferente, de deixar o seu pai e a sua mãe com todas as questões que eles viveram no casamento deles, que foi escolha deles, certo?
e eles também fizeram o melhor deles. Da forma como tudo aconteceu, tá tudo certo. Não é lugar para você, certo? Hoje você devolve o seu pai para sua mãe, que é o marido da sua mãe, e você assume o seu lugar de filha, olhando para frente e não para o casamento deles, certo? E lógico que a vida vai fluindo para você. Eu aposto muito nisso, Laís. Se tudo isso que você viveu aqui hoje descer para o coração, sair do mental, sabe? Aquela questão de você ficar analisando, avaliando, questionando, sair aqui, ó, do mental e descer o elevador dos seus sentimentos, das suas emoções e toda essa história entrar no seu coração, porque tudo isso te constitui. Você também não precisa negar tudo isso que você viveu até hoje. Tudo isso constitui, faz parte da Laís que você é. Eu tenho para mim que até hoje, Laís, de todas as pessoas que eu atendi, sempre, todas elas mostraram um pouco de mudança. Ou seja, daqui a um tempo nós vamos poder repetir esse exercício e eu tenho certeza como isso vai reverberar na sua vida, vai te dar uma força, vai te posicionar no teu lugar correto, a vida vai ficar organizada e vai estar em ordem. Então, tudo que existe em ordem, prospera. Consegue compreender? Sim, bastante. E como é para você ouvir isso e perceber que só de você dar um lugar de volta para o seu pai, que é dele de direito, você já assumiu o teu lugar de volta. Como que é olhar para isso? De uma maneira um pouquinho... Aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Isso aqui se tornou algo funcional. Você é o resultado dos dois. Você não é só ela e nem só ele. Você é os dois juntos. Como que é para você olhar? Ó, agora ficou simples, né? Ficou muito simples olhar. Deixa eu reformular a pergunta. Antes da gente começar a gravar, você imaginou que ia dar tudo isso aqui? Não. Você achava que você estava no lugar errado? Não. Deixa eu ver se eu faço mais uma pergunta bem profunda. Você tinha compreensão que o teu pai estava excluído do teu coração? Sim. E você nunca buscou mudar isso? Melhorar isso? Nunca pensei. Por quê? Porque eu sempre pensei na minha mãe. Só na minha mãe. Uhum. E como eram os seus relacionamentos? Olha... não sei, assim, te dizer ao certo, mas... Nada muito, assim, extremo, nada muito fora do normal, nada muito... Não sei explicar. Neste momento você está com alguém? Não. Mas eu estava aí, né, 3 anos com a pessoa. Uhum. Aí cheguei a morar 1 ano com a pessoa, daí minha mãe faleceu, eu voltei pro meu pai. Uhum. Aí passou mais um tempo e aí Uhum. isso acabou. O relacionamento, né? Uhum. Era um relacionamento saudável? Uhum, muito. Leve, saudável, compreensivo. Mas talvez, assim, não tinha muito... Tipo, afeto, assim, de relação amorosa, carinhosa. Não tinha muito isso. E o teu pai e tua mãe também não? Não. Você viu como que a gente repete? Porque a gente tá vendo como é um casamento. E a gente tira as nossas referências dali. Só que eu vou te falar hoje para você levar para o seu coração, tá? O que o teu pai e a tua mãe viveram é só deles. Você não precisa repetir, tá bom? Você pode construir um relacionamento bem diferente. Inclusive próspero, inclusive que não falte dinheiro para que você queira tirar a tua mãe. Inclusive que você não seja dependente. Consegue compreender o que eu tô te falando, Laís? Você consegue ver uma luz no fim do túnel? Agora sim. Não é algo assim impossível, né, de se viver. Não. É possível que apareça alguém para você, conforme você vai mudando aí dentro do seu coração, honrando esse pai. Acho que eu estava esquecendo de falar essa palavra. Honrar esse pai, honrar essa mãe, honrar o casamento, a união dos dois, que você é fruto disso. Então, entenda que o casamento do seu pai e da sua mãe foi um sucesso, porque você existe,
porque existiu antes a união deles dois. Compreende? Então, para você se manter forte, você precisa estar com os dois aqui dentro, unidos. Não existe separação aqui. Dentro de você, como filha, você tem a força dos dois, você toma a força dos dois. Tomando a força desse pai e dessa mãe, você toma a vida por inteiro. E quando você for se virar para a vida, para ir buscar as suas coisas, seus objetivos, né, alguém para você se relacionar, essas pessoas vão estar disponíveis para você. O dinheiro vai estar disponível para você, porque você agora vai estar disponível também para eles. Consegue compreender? Ô, glória! Eu ouvi um amém? Então, Laís, é bem profundo, né? E é um exercício tão simples, mas é necessário a gente ter a compreensão para fazer a leitura. Então, até hoje, pessoal, a Laís, a alma da Laís, o mundo emocional da Laís, estava ainda entre o pai e a mãe dela, vivendo as dores do casamento dos pais. Não é lugar para você, tá bom? No teu coração, tua mãe e teu pai tem que estar sempre unidos. Não existe separação, nem com a morte. Você continua com a força da sua mãe, com a amorosidade da sua mãe, né, do feminino, e com a força desse masculino. Mas um masculino que faz, não um masculino que enfraquece, certo? Porque você assumiu agora o teu lugar. Dentro de nós tem que ter o masculino e o feminino. Tem que ter o amor da mãe e o amor do pai. Tem que ter a força da mãe e a força do pai. Para que nós sejamos inteiros. Consegue compreender? Faz sentido para você? Faz sentido, faz sentido. Qual foi o seu sentimento de viver tudo isso? Revelador. Revelador. Foi muito impactante. Um pouco triste. Em que sentido? Triste? Que eu não estava no meu lugar certo, então isso me deixou um pouco abalada, assim, sentida, né? De ter ocupado inconscientemente... Inconscientemente, é tudo inconsciente. O lugar do meu pai, né? E é isso. Agora, lembrando, gente, que isso não é uma revelação inédita, porque da data de hoje para 3 ou 4 meses atrás, isso aconteceu realmente. Então, a Raquel fez isso comigo há 4 ou 3 meses atrás. Foi do jeito que foi isso aqui, a gente... repassou, né, Raquel? A gente repassou uma coisa que foi há 3, 4 meses atrás, não me lembro ao certo, e que hoje ainda a gente não fez um novo exercício desse daqui. Por que que eu tô falando isso? Porque depois disso tudo, depois que a Raquel me disse tudo isso lá atrás, as minhas fichas foram caindo. O meu posicionamento foi criando ordem, né? Eu digo assim. Foi estabelecendo ordem. Isso mesmo, foi estabelecendo ordem. Fui atrás de ver esses conceitos do meu pai em relação, principalmente, porque... Ainda quando a gente fez esse exercício, a minha mãe já tinha falecido. E eu queria me aproximar realmente, assim, do meu pai. Pelo fato da morte da minha mãe mesmo. Que eu não queria deixar o meu pai sozinho, né? Só que daí eu vi uma oportunidade de criar laços novamente com meu pai, né? E aí, então, do exercício que a Raquel fez comigo de lá pra cá, muitas coisas mudaram. Assim, eu fico até hoje ainda sem acreditar em certas transformações que a minha vida veio a tomar, assim, muitas mudanças positivas, inclusive. Tudo isso, assim, serviu para um empurrão. Então, claro que de lá pra cá foi muita conversa também, né, Raquel?
muita terapia de casa. Muita terapia de casa. Eu ainda não concluí o Kev, mas já passei dessa fase aqui, já, assim, a gente não fez esse exercício de novo, mas hoje eu já posso ver que esse quadro aqui, ele não está mais do mesmo jeito. Minha vida mudou, minhas coisas fluíram, e assim, esse é o meu testemunho para esse podcast de hoje. Então, quero deixar, então, né, para as pessoas que... Fiquei surpresa, assim, porque eu não achei que você fosse falar. Porque geralmente a gente esconde um pouco as coisas, né? Sim. Mas Por que eu resolvi falar? Porque realmente tem pessoas que estão em situações assim e até, né, piores. é tão interessante que no dia que eu fiz a leitura da Laís, ela ficou muito em estado de choque. Fiquei. É como se fosse assim, ela via tudo de forma perfeita. Às vezes vocês podem até pensar assim, nossa, mas que fria a Laís, que, né, não... Mas, gente, eu chorei muito. É importante você falar isso. Eu chorei muito. E eu lembro que você dizia, eu não consigo chorar. E eu falava assim, precisa esvaziar todo esse conteúdo, porque os canos da vida têm que estar desentupidos, né? Para que a vida flua. Então, assim, foi muito, muito, muito poderoso esse exercício aqui. E realmente, muitas coisas no meu inconsciente, que estava no meu inconsciente, eu não fazia total noção disso aqui, né? Dessa posição que eu estava, que eu tomei o lugar do meu pai, que realmente isso aconteceu. Mas hoje eu já me posicionei no meu lugar de filha, nas minhas questões financeiras, nas minhas questões da sexualidade, de ir pra frente. Na questão de parceiro também, eu já olho com outros olhos hoje esse boneco aqui. O financeiro também deu um boom. Isso daqui me potencializou de uma forma que é inexplicável. Nossa, eu tô me arrepiando aqui, porque como a gente conversa muito em razão, né, da terapia, tá emocionada, né? Ó, até me emociono, gente. É porque, de fato, realmente é profundo. E, assim, a transformação é mais ainda. Porque você olha aquilo lá como que era e olha hoje como está, e está do jeito que era para estar. Ai, até eu emocionei agora. Porque, assim, a gente vê que é tão difícil tocar nas feridas das pessoas, né? Que a gente se camufla tanto, a gente usa tantas máscaras, porque é tão doído expor as nossas feridas, né? Sim. Mas quando elas são expostas, é a única forma de curar. Porque você para de colocar band-aid num buraco tão profundo, né? E aí você joga o remédio certo, que é o quê? Que é consciência, que é luz, que é a verdade. A tua verdade estava escondida. O inconsciente esconde, mas o raio-x, esse exercício é muito poderoso, né, Laís? É muito. A gente tem feito alguns monitoramentos, né, de algumas pessoas que também estão fazendo KEV, que é revelador, é fora do padrão, assim, o poder deste exercício. Lembra daquele casal? Sim. Que a gente, né, depois conversou sobre... Foi, assim, um baque. O que na vida daquele casal representou esse exercício? Total disfuncionalidade, sim. né? E aí eu quero também, né, pontuar que eu deixei muito orgulho de lado. Eu quebrei muito essa questão de orgulho, porque, assim, eu não conseguia ter muito contato com meu pai, assim, diálogo. E depois que eu, né, vim tomando consciência de tudo isso daqui, depois que eu vim tomando consciência das coisas que o Kev, né, nos proporciona, eu consegui olhar para os olhos do meu pai e falar que eu amava ele, que eu amo ele. Ai, isso aí você não me contou. É. Que lindo, gente. E abraços. E foi verdadeiro? Foi Laís? muito verdadeiro. Verdade. Foi. Que eu até chorei, né? E como que ele te recebeu? Ah, ele também se emocionou, retribuiu, né? E você sente que agora você honra agora eu honro. esse pai? Honro. E que ele não tem defeito, ele foi o melhor pai pra você? Sim. Ele foi o pai certo pra você? Foi.
Então, eu tomei consciência de tudo isso, porque, assim, isso lá atrás, eu jamais iria falar, tipo, que meu pai foi perfeito, que ele é, né? E eu também, lá atrás, quando a gente fez isso aqui, eu também não iria ter, como que eu posso dizer, eu não ia conseguir expor isso daqui, né? O que você, né, o que é o exercício em si, a forma, né, como eu tava na minha vida, as minhas questões, então... Porque pra você tava tudo certo. A vida era daquele jeito e então, acabou, né? só que daí quando você me revelou as coisas, também, né, o meu mundo desabou. Então, as ilusões do mundo que você construiu pra você, né? O que eu quero dizer é que, tipo assim, eu estou aqui expondo porque hoje eu entendo, né, tudo isso daqui, eu entendo tudo isso aqui, eu entendo o que foi, mas se fosse lá atrás, eu não iria conseguir, tipo, mostrar isso para as pessoas, entendeu? Essa vulnerabilidade que eu tinha, essa questão financeira, essa questão de de não honrar meu pai. Então, hoje, você falando, né, explicando como eu tenho total consciência de tudo e as transformações que vieram, né, para minha vida, hoje eu tenho muito orgulho de mostrar isso, entendeu, para as pessoas. Que lindo de ouvir teu testemunho, Laís. Eu nem esperava. Confesso que tô assim bem emocionada, tô me segurando aqui. Mas é muito bonito saber que a gente opera transformações nas pessoas que se permitem. Isso. Porque a mudança, ela é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Sim. Eu jamais conseguiria fazer isso na tua vida se você não abrisse a porta. Uhum. Para que a verdade, né, iluminasse todas as trevas, toda a escuridão que você estava vivendo, todas as suas sombras, digamos assim, né? E a tua verdade é aquilo que te libertou. Consegue entender? Quando a gente fala que, né, Jesus é tão poderoso nas falas que ele fez, nas afirmações que ele deixou, você vai conhecer a tua verdade. E aí ela vai te libertar. Ou seja, a tua verdade estava sempre ali, mas você não conhecia. Por isso que a gente tem que falar, a verdade vos libertará. Não é a verdade, é o conhecimento da verdade. Isso. Concorda, Laís? Concordo. E esse teu conhecimento foi profundo, né? Foi demais. Parabéns, viu, Laís? Obrigada. Por tua coragem. E você tá cada dia mais bonita, né? Eu que comecei obrigada a interagir com você e eu vejo as suas transformações que não são só dentro, mas eu vejo transformações também fisicamente em você. Sim. Você é uma outra pessoa, o seu olhar hoje é um olhar de vida, é um olhar de certeza, é um olhar de força, não é aquele olhar perdido, como a gente viu aqui, né, no campo, aquele bonequinho tão perdido, olhando pro nada, pro vazio, né? Eu vou fazer só uma pergunta que me deu curiosidade, a gente daí já encerra. Como que tá a tua ansiedade? Porque eu lembro que um dia nós conversamos, você falou que tinha uma crise atrás da outra. Como que tá isso hoje? Porque a gente viu aqui um vazio muito grande. Na época que a gente fez o exercício com você, eu lembro que você referiu isso. Como que tá isso hoje? Do tempo que a gente fez pra cá, eu reduzi, eu tomo, né, uma medicação, né, um ansiolítico, e conforme as coisas foram fluindo, as minhas crises também cessaram. Então, até, né, fui ao médico para ele diminuir a dosagem. Então, de lá para cá diminuiu uma vez. E aí isso eu quero diminuir até... Isso a gente chama de desmame, né? Isso, é o desmame. Não pode tirar de uma vez, né? Isso. Você não teve mais crise? Não. Poxa vida. Não tenho. Verdade mesmo. Verdade. Tipo, Então... eu ainda era... minhas ansiedades... Eu roía muito a unha. Mostra as unhas hoje. Hoje já... Que linda! Foi... Gente do céu! Então... assim... É uma coisa que não tem mais no meu dia a dia, sabe? É uma cura bem profunda. Por isso que a gente fala, né? Para onde olha a sua alma, né? A alma aqui não é nenhuma questão espiritual, é uma questão emocional. Para onde as suas emoções estão olhando?
você precisa se tirar dali. É só você que faz essa transformação, né? Só. Não é o exercício que faz com você, mas é a Só sua eu. permissão. Você permite que esse remédio, né, cure as suas feridas. A consciência é o remédio. A tua verdade trouxe luz para as suas sombras, né? E não existe mais sombra, né? Existe luz vibrando dentro de você. Por isso que na natureza está tudo disponível. E como você agora é luz, você enxerga. Você não tá mais na escuridão. Sim. Né? Então, gente, ó, eu tô sem palavras aqui até para encerrar esse podcast de hoje. Nossa, a gente vai ter que fazer agora a segunda parte do presente que tá agora, mas... Boa proposta, Laís. Vamos estudar e vamos fazer, sim. posso, assim, afirmar com toda certeza, pessoal, que mudou muito, muito, muito a minha vida depois do Kev, depois das terapias com a Raquel. E eu só tenho a agradecer também. Fazer terapia de casa, ó, dá resultado, hein? Dá resultado. Legal, e Laís. Super, super indico. Para quem quiser saber um pouco mais do Kev, terapia de .casa, Instagram. Vocês vão ter lá o link na bio, que vocês podem acessar, podem adquirir. Nós temos suporte para isso. Né? Eu sou a idealizadora do método, mas a gente tem uma equipe trabalhando por trás disso e a gente faz essa assistência, faz essa leitura aqui, ó. É só entrar em contato com o nosso suporte que você vai fazer o seu exercício. Se você não entender, não conseguir interpretar como ficou, a gente dá esse suporte, dá o feedback para que você também dê esse salto na vida, toma essa força desse pai e dessa mãe, né, Laís? E vai viver a vida que é a pura abundância e plenitude. Vem pro Kev, que você não vai se arrepender, não. É isso aí. Até a próxima sessão, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, Deus.